Tirei todos os livros escritos por homens e eu tava olhando no Scooby e eu tenho um total de 345 livros. Não sei se tá faltando algum, eu costumo atualizar sempre. Desculpa tá tremendo, mas é que meu braço tá doendo de tanto carregar livro pra lá e pra cá. E então a metade disso seria mais ou menos 172, alguma coisa, não dá pra ter vírgula alguma coisa de livro, né? Então, 172 livros seria a metade disso, e eu tenho 146 escritos por mulheres, então faltam aí uns 20 e poucos livros pra chegar e ficar na metade, mais ou menos. E até que é um resultado muito bom nas fotos que eu tava vendo do Instagram que propôs esse desafio, que aliás, quando eu fui fazer os stories eu lembrei quem que era, que é o Eu Litera. E nas fotos que ela colocou no perfil dela sobre esse desafio, das pessoas que ela desafiou, os resultados eram, assim, um pouco assustadores. Tipo, se a pessoa tem 50 livros, parecia que só 10 eram escritos por mulheres. E não sei, mas eu não me preocupo muito com isso quando eu vou comprar um livro. Tipo, se é de homem, se é de mulher, vou comprar de mulher porque eu tenho muito livro escrito por homem já. Não me preocupo muito com isso, eu só vou comprando. E acredito que eu tenha mais escritos por mulheres por causa dos romances de época e das fantasias. Tipo, Julia Quinn é quase. Julia Quinn é quase um décimo dos meus livros. E deixa eu ver o que mais. Eu não contei também uns livros que eu tenho ali de Star Wars, porque eu só tirei os dessas prateleiras. Então, mas lá no Star Wars eu acho que só tem 2 da Claudia Gray. Então, 148 livros. E eu acho que é isso, tipo, eu não fico me preocupando muito. Esse livro é de homem, não vou comprar agora porque tem muito livro de homem pra ler. Não faço isso. E também acredito que o que tem me ajudado muito foram os livros do Turista Literário, que eles mandam muito mais livros escritos por mulheres. Inclusive tinha uma seçãozinha ali que eu tentei deixar os livros que eles enviam todos juntos, e aí só tinha, assim, livro escrito por mulher. E isso é um ponto positivo, porque eles incentivam esse lado. E eu preciso parar de falar aí, porque eu começo a editar o vlog e eu começo a me irritar com tanto de que eu falo. Então, eu gostei do resultado, era só isso mesmo que eu tinha pra falar. Agora eu vou tirar esses livros dali e limpar tudo e reorganizar. Eu vou tentar organizar agora por editora, mas continuar mantendo lidos e não lidos. Os lidos mais lá pra cima e os não lidos aqui mais pra baixo, pra ter uma ideia. E também eu fiz uma listinha com todos os livros que eu quero ler ano que vem, porque eu não quero comprar nenhum livro, então eu já vou colocando os livros lá que eu coloquei pra lá, mais aqui pra pertinho de mim, assim, pra ter uma ideia do que eu vou ler, pra não ficar bagunçando muito as coisas e conseguir cumprir as metas. Então, eu vou limpar tudo isso aqui e aí eu já volto. Quinta-feira, dia 31 de outubro, e tô aqui pra fazer mais algumas atualizações. Senta que lá vem história. Tem muita coisa aí que eu não atualizei, inclusive que era pra ter atualizado do vlog passado, que eu esqueci, porque a cabeça tá longe. Então, vamos lá. Primeiro, eu não quero falar sobre livros agora. Eu vou falar sobre 2 documentários que eu assisti. Não vou falar muito sobre os documentários, quem quiser procurar tem na Netflix. Eu só esqueci o nome deles direito, então na hora de editar esse vlog eu vou deixar o nome deles pra vocês aí, pra ficar mais fácil. Então, eu comecei a assistir o canal da Paloma. É Paloma? Acho que é Paloma. O Instagram dela é o Our Book Self. Our Book Self. Meio complicado de pronunciar, mas eu vou deixar o link do vídeo dela que eu assisti aqui embaixo, que me inspirou a assistir esses 2 documentários, onde ela indicou livros sobre o meio ambiente. Não são livros que eu compraria pra ler, talvez se eu pudesse pegar emprestado, porque não são da minha área de interesse. Mas eu fui atrás de documentários que é mais fácil de assistir, até porque você pode assistir e fazer alguma outra coisa. Eu fiz enquanto limpava os meus livros, então eu achei bem interessante a experiência. Tipo, eu já tinha assistido alguns documentários antes, mas assim, forçado pra escola, sabe?
E aí eu assisti esses dois, um era sobre vida marinha e o outro era sobre hábitos alimentares e poluição. Esse sobre os oceanos e os animais marinhos, a vida marinha em geral e a poluição também, né? Eu acho que se chama Mission Blue, Missão Azul, alguma coisa assim. Eu vou deixar tudo bonitinho aqui embaixo ou na tela enquanto eu for falando. E o outro, eu não lembro se é Water Health, que vai falar sobre o consumo da carne e o que tem a ver com toda essa poluição do gás carbônico e o desmatamento, e enfim, são documentários muito interessantes. Faz um tempo que eu já tô num processo de parar de comer carne, então esse documentário sobre alimentação e o que ele influencia na poluição, a alimentação assim, a base de carne, e o que ele influencia na alimentação, na poluição, falando tudo confuso agora, me motivou mais ainda a parar de vez de comer carne e qualquer outro alimento derivado de um sofrimento animal. Eu indico bastante, então, esses dois documentários. Agora, sobre livros. Eu não aguento mais mostrar esses dois livros aqui. Nem vocês, né? Então eu vou tentar terminar eles logo pra poder mostrar outros livros por aqui. Que é Eldest. E o outro vocês já sabem, né? Harry Potter e a Ordem da Fênix. E sim, ainda faltam as mesmas 126 páginas para terminar esse livro. E Eldest que eu tô levando na bolsa para ver se eu consigo ler mais dele durante a manhã. E eu até que tô avançando bem. Nem tanto, mas enfim. Estou na página 428 ou 29, não sei, porque eu estava lendo no metrô e eu tive que parar no meio do capítulo. E são 640 páginas esse livro. 600 e... não, menos. Porque tem uma parte aqui sobre vocabulário do nome das espécies, que é muito legal até. Principalmente livros de fantasia que o autor cria muitas espécies e que tem idiomas diferentes, que foi uma coisa que me incomodou muito nesse livro aqui no começo. Eu tô falando de Eldest, tá? Uma coisa que me incomodou muito no começo desse livro foi que o autor colocou os personagens conversando num idioma antigo lá da terra deles. E aí eu ficava agoniada, eu pulei muitos diálogos, porque eu não sou obrigada a pronunciar certo e tentar pronunciar certo e perder 5 minutos lendo um diálogo tentando falar do jeito que deveria ser falado. Então eu pulei muitos diálogos desse livro aqui no começo, e agora ele já parou com isso, ele não tá mais usando muito idioma antigo, só assim uma palavra ou outra que o Eragon precisa para fazer as magias dele. É realmente um livro bem lerdo. Algumas pessoas me alertaram sobre isso, pessoas que já leram, que conhecem o projeto que eu tô fazendo, e elas falaram que esse livro é um livro mais de jornada mesmo, um livro mais lento, o menos preferido delas, e também já tá sendo um dos menos preferidos por aqui também. Eu só quero terminar logo. Faltam umas 200 páginas. Exatamente 200 páginas, porque eu já tô indo pra página 430 e são 630, que eu acabei de ver ali no final. Então, faltam 200 páginas e eu vou ver o quanto eu consigo ler dele até o final de semana, porque na primeira semana de novembro eu quero pegar todos os livros que eu tenho em andamento e finalizar tudo. Tudo não, porque tem, tipo assim, Os Miseráveis, tem Lolita, tem alguns livros que eu não tô muito, assim, no momento de pegar. Então, mas esses livros mais, assim, de Eldest, Harry Potter, Tormenta de Espadas, tá parado até hoje. O livro do Lovecraft também, que eu não li nenhum conto, fiquei empacada nesse agora, que é muito grande. E... tá, enfim. Quinta-feira, 31 de outubro, Halloween. E eu vou pegar aqui uns livrinhos pra ler, intercalar com alguns vídeos. Aliás, eu quero indicar um canal também que faz vlogs e vídeos também muito bons, que se chama Meio Metro de Livros, e eu conheci ele ontem de noite. Eu fui deitar pra dormir, queria assistir alguma coisa, e eu assisti quase todos os vlogs dela. Assim como tem gente que vem comentar aqui nos meus vlogs que depois de me assistir tem mais vontade de ler, eu também fico assim quando eu assisto alguns vlogs por aí. E os vlogs dela fizeram isso comigo ontem, então por isso que me deu essa louca agora de, na primeira semana de novembro, pegar todos os livros que eu tenho pra finalizar e finalizar de vez. Eu tava com medo de entrar numa ressaca, mas eu espero que não. Então não vamos desanimar, porque final do ano
tá aí, literalmente, tipo, 2 meses. E férias estão chegando. Férias eternas, porque depois eu não volto, né? Eu tô no último semestre. Então, tomara que eu consiga ler bastante agora nesse final de ano. É isso. Chega de falar que eu vi aqui que já deu uns 8 minutos. Tomara que eu consiga cortar bastante na edição. E vamos ler. What a wonderful world. What a wonderful world. What a wonderful world. Also on the faces of people going by, I see friends shaking hands, saying how do you do? They're really saying I love you. What a wonderful world. Você tá tampando a capa. Pronto. Então, tô aqui com o meu assistente que não leu nada a semana inteira, então ele não vai atualizar nada. E eu trouxe ele só pra segurar meu livro mesmo. Tá. Eu li até que bastante hoje. Eu comecei na página 450 e poucos pela manhã. E aí pelo comecinho da tarde eu já tava na 520, então eu li quase 100 páginas hoje. E eu tava fazendo as contas ali, faltam 111 páginas pra terminar esse livro. Mostra as páginas pra ver o tanto que falta pra terminar. Não, assim não. Não, de lado. Aí. Falta isso tudo pra terminar. E agora são 7h35 da noite, então eu acho que se eu só focar em não comer, não ir no banheiro, não fazer nada. O que foi? Nada. Eu consigo terminar esse livro. Hoje é dia 1º de novembro, sexta-feira, e a leitura de Brisinger começa amanhã. Eu pensei que ainda teria mais ou menos uma semana aí pela frente antes de começar, que nem teve de Eldest, que a leitura de Eldest começou dia 6 de outubro. Então, mas a leitura de Brisinger é pra terminar mais ou menos no dia 26 ou 23, eu acho, de novembro. Então eu tenho aí mais uma semana que seria livre dessa leitura. Que a gente sabe que não vai ser porque eu vou atrasar tudo as metas, né? Então eu posso atrasar no máximo uma semana de leitura de Eldest. Repete. Não. Repete esse plano que a gente sabe que vai flopar. Não. Não? Quais são os planos que você propôs? Chamei a mozão pra ler. Ela disse que... Não disse nada, na verdade. Ela riu da minha cara falando que a gente vai flopar. Porque, na verdade, quem flopa é ela e dorme. Eu só durmo assistindo filme. Os filmes que ela escolhe. Os que eu escolho também. Mas eu tenho muita coisa pra ler. Tenho muita coisa pra estudar. Nós dois temos. Pra estudar não, só tem uma coisa pra ler. Eu tenho pra ler, pra estudar, pra ser feliz. Então muitos pontos aí. Então a gente precisa colocar um pouco de leitura
Pra amenizar. Eu tô com sono. Quem sabe a gente faz um café de novo? Agora eu entendi porque que o nome do canal é Sonho Distante. Por quê? Você só dorme. Eu não só durmo. Tá Eu bom. leio. E durmo enquanto eu leio, Gostei. né? Uhum. Tá. Então esses são os planos. Ler bastante. Finalizar Eldest. Espero que eu consiga. E... Ó, se colocar tipo assim, ó. Aham. Vira o meu rosto. Aham. Tchau. Sábado, dia 2 de novembro, 6h30 da tarde. E eu ainda estou a 60 páginas de... Calma. Eu ainda estou a 60 páginas de distância do final desse livro, mas sinto que as coisas estão começando a esquentar porque a última frase do último capítulo que eu li é: as nuvens da guerra estão se formando. Então, tipo assim, o autor enrolou 570 páginas pra poder fechar tudo aqui nas últimas 60. E é isso. Agora eu só espero que não fique tudo muito corrido. E chegou um ponto também que eu tô começando a pular alguns parágrafos. Tô pulando mesmo. Não é pressa de terminar, é só porque ele vai dando tanto detalhe. Teve uma cena que, assim, ele fala tanta coisa, tem tantos personagens que ele começa a introduzir, que teve uma hora que apareceu um personagem que eu sinto que era pra eu reconhecer ele e ficar surpresa, tipo, é aquele personagem que apareceu no outro livro, que ajudou o outro personagem. E, enfim, aí eu fiquei meio perdida, tipo, quem é esse cara? Por que o Rohan tá tão, né, coisado com ele? Por que estão dando tanta ênfase pra esse personagem? De onde que ele surgiu? E aí eu fico meio perdida, porque são muitos detalhes, e aí era pra eu lembrar de uma coisa, mas eu não lembro porque eu tô prestando atenção em outra coisa nova que apareceu. Então, se acham que Stephen King... Quer dizer, eu não posso falar muito, assim, da escrita do Stephen King, porque eu só li um livro e meio dele. Mas George Martin também tem escrita bem detalhada, e Christopher Paolini vai entrar aí nesse top dos autores que detalham muito as cenas e os personagens, as situações, e ficam enrolando demais. Então, finalmente alguma coisa está prestes a acontecer, e eu espero que seja a batalha, entendeu? Que eu tô esperando uma batalha que vai durar, tipo, um livro inteiro. Então, eu tô na página 571, que é a primeira página de um capítulo, e o livro tem 630 páginas, eu acho que são 631, então olha só, exatamente 60 páginas que faltam pra acabar esse livro. E eu pretendo terminar ele hoje sim, tipo, são 6 da tarde, então eu acho que ainda dá tempo. Eu passei o dia inteiro lendo ele, juro. Eu tô desde 11 horas da manhã lendo esse livro. Já poderia ter terminado, sim, mas se eu me forçar muito com esse livro aqui, eu não vou querer pegar Brisinger, tipo, ainda hoje, se der, porque hoje era pra eu ter começado ele, mas tô enrolada com o Eldest. Então eu quero terminar Eldest hoje, e amanhã o livro da vez vai ser Harry Potter. E no vlog que vem vocês ficam sabendo qual vai ser o próximo livro que vai ser o foco. Eu abri a boca que metrô resolve passar. Enfim, vamos continuar. Hoje o foco é Eldest, preciso terminar. Amanhã o foco vai ser Harry Potter e a Ordem da Fênix. E na semana que vem, que esse vlog já tá nos seus últimos minutos, então não vai durar. Tipo, segunda-feira eu só vou finalizar, não vou mostrar o livro que eu vou pegar. Então no vlog que vem o foco
vai ser outro, vai ser terminar outro livro que também já tá aí esperando há bastante tempo, e acredito que você já saiba que livro que é esse que eu tô falando. Então eu vou continuar lendo aqui, e não sei se eu e o mozão vamos assistir alguma coisa, esperar ele voltar pra gente saber. E é isso. Olha, falta super pouco, mas na verdade, quer dizer, falta pouco falando, mas parece muito, e parece que as páginas que eu vou lendo vão se acrescentando no final, porque parece que não acaba. Mas tem muita página também de vocabulário, que a maioria desses livros de fantasia tem, né? De pronúncia para nome de personagem, cidade, feitiços. Então, o livro, tipo, no geral, ele tem 643 páginas, mas são 13 páginas aí só de glossário e agradecimento e essas coisas. Então, vou continuar lendo aqui. E ó, o que tá em pé é o que falta e o que tá pra cá, assim, é o que é de glossário. Então até que tá bem equilibrado. E eu vou parar de falar e vou voltar a ler, porque senão eu não termino isso hoje. Seria muito confuso dizer que o livro que eu mais demorei para ler foi um dos meus preferidos até agora. Então, terminei de ler Harry Potter e a Ordem da Fênix, tipo, um ano depois, um ano e meio, não lembro de quanto tempo eu tô lendo esse livro. E eu demorei porque eu já conheço os filmes, mas eu não conheço tanto, assim, eu não assisto tanto, não assisto assim pra decorar, não sei as falas ainda. Mas esse daqui eu acabei achando muito enrolado, só que depois que eu peguei ele que eu recomecei ele e aí dei um tempo e voltei a ler de novo, eu acabei chegando em pedaços que compensaram todo esse tempo que eu parei de ler ele, que eu achei que fosse chato. Porque, primeiro, aqui eu acho que tem mais quadribol do que Cálice de Fogo, e eu gostava bastante de Cálice de Fogo por causa disso. Então, mas aqui tem mais quadribol do que isso. E além do fato de a Umbridge ser muito chata, é bom acompanhar os alunos aí zoando com a cara dela, principalmente o Fred e o George com os doces e os feitiços que eles fazem. E também tem o fato de que esse livro explica muita coisa a respeito do passado do Harry e como é que fala? Eu esqueci a palavra. Enfim, do ódio que o Voldemort tem com o Harry. Esse foi um trovão. Tem cenas muito tristes, principalmente, sim, no final, né? Mas é isso. O livro que eu mais demorei pra ler é um dos meus preferidos. Eu acho que ele só fica atrás de Harry Potter e o Cálice de Fogo, porque realmente eu gosto bastante da parte do torneio. Enfim, aqui a gente conhece, tipo, vários caminhos de vários personagens, então o Hagrid some e aí a gente fica sabendo depois onde ele tava e conhece a história dele. O Dumbledore some o tempo todo, né? Então não é novidade pra ninguém. Mas a gente consegue... a J.K. Rowling conseguiu fazer a gente ficar a par de tudo nesse livro. Eu acho que ele é o maior de todos, né? Cadê o outro? Enfim, eu tava procurando Relíquias da Morte, mas eu acho que a Ordem da Fênix é o maior de todos, e com razão, né? Porque ele explica a história todinha do Harry, por que tudo tá acontecendo, tem uma profecia,
E foi muito legal saber que não, assim, podia e não podia ser o Harry o perseguido pelo Voldemort. Podia ser outro bruxo, quem leu já sabe, mas quem não leu fica aí essa dúvida. E é isso, leitura finalizada. Outra leitura finalizada foi Eldest finalmente. E toda essa enrolação acho que compensou bastante no final, porque teve uma batalha bem legal aqui. E deu pra ver bem também a evolução do Eragon, porque ele ficava sempre questionando os outros, achando que ele tinha que saber tudo naquela hora e que... Enfim, sabe esse tipo de personagem que quer que todo mundo conte tudo pra ele, achando que só porque ele é o protagonista ele tem que saber de tudo. Não. Então foi bem legal ver que ele conseguiu aceitar que não tava na hora de ele saber de algumas coisas, mas também é legal ver o reconhecimento do personagem que não queria contar o segredo pra ele, assumir que tá na hora de você saber de certas coisas pelos caminhos pelo rumo que as coisas estão tomando. E eu não sei se deu pra entender, mas gostei bastante do final dos 2 livros de Harry Potter e de Eldest. E o que mais que eu tinha pra falar? Uma coisa que me incomodou muito também aqui em Harry Potter é que o Harry tá naquela fase de adolescente que ele quer colocar a culpa em todo mundo e ele fica descontando em todo mundo coisas que não tem nada a ver com quem ele tá descontando aquilo, exceto no Draco e na Umbridge, ele pode descontar o que ele quiser em cima desses 2 personagens. E senti falta, eu preciso reassistir o filme na verdade, porque eu senti falta de muitas coisas assim que seriam divertidas ter no filme e fariam quem tá assistindo, quem não leu ainda e prefere só assistir o filme, faria essa pessoa ficar bem mais revoltada com a Umbridge, porque ela faz coisas que eu ficava pensando, tipo, não tem ninguém pra vigiar esses negócios, tipo, eles são magos, eles não usam coisas de humano, né, que seriam tipo, as câmeras, por exemplo, pra vigiar o que ela faz. Deve ter algum feitiço pra fazer isso, e ninguém faz, e ela faz o que ela bem entende só porque o ministro da magia colocou ela ali, e ninguém questiona nada, e o Dumbledore também não tá lá pra fazer nada. E, enfim, me irritou muito o fato de parecer que não tinha ninguém lá pra ver o que ela tava fazendo. E eu acho que é isso. No vlog que vem eu mostro qual vai ser a leitura empacada que eu vou pegar pra finalizar. Leitura empacada que é o que não falta. E... que mais? É isso. Não vai ter resenha de Harry Potter, vai ter algumas marcações que eu fiz. E Eldest eu vou tentar falar um pouquinho sobre ele, mas também não vai dar pra fazer resenha, porque é o 2º volume, né, então... Mas eu fiz resenha de Eragon, que é o 1º livro, e se você quiser conferir, é só vir no link. E os links pra compra também ficam aí no box de descrição, pra você comprar o que você quiser lá na Amazon de livro. Se você ainda não leu essa série de Eragon, então leia. Eu recomendo, sim. Eu tô na metade, mas eu já tô recomendando bastante, porque é uma fantasia, tipo, clássica, sabe? Várias espécies e magia e essas coisas. Embora o 2º volume tenha sido um pouco lento, mas eu já tinha sido alertada sobre isso, então já estou alertando você também. E não esquece de deixar o seu like nesse vlog, nesse vídeo. Se inscrever se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vlog. Tchau!